Pessoal, então falando um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, né, é importante que nós tenhamos aí a concepção de que o Estatuto do Idoso, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, assim como o Estatuto da Pessoa com Necessidades Especiais, assim como o Estatuto, né, o Código de Defesa do Consumidor, são normatizações, são regramentos jurídicos que têm como finalidade a garantia de direitos àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. E com relação ao idoso, não é diferente. Na verdade, o idoso ele está, né, do lado oposto da vida das crianças e dos adolescentes. Enquanto as crianças e adolescentes são aqueles que estão em desenvolvimento, né, físico e mental, né, o idoso está numa condição de degeneração física e, logicamente, psíquica. Né? Ele vai perdendo a memória, ele vai perdendo a complexão física. Então, é aquela pessoa que também necessita ali de um tratamento especial, um tratamento que tenha como finalidade reequilibrar os direitos dos indivíduos. Tá? Pessoal, se acontecer de travar, se acontecer algum problema com a internet, vocês me avisem, tá bom? Então, ou seja, nesse aspecto inicial, quando nós estudamos aí, né, o Estatuto do Idoso, ou seja, a Lei 10.741 de 2003, ele tem essa finalidade, ele tem aí a importância de garantir aos idosos a condição de ter uma sobrevida ou de ter uma vida digna, né, nesse momento em que eles vivem, no momento em que eles precisam de uma atenção especial, nesse momento em que eles precisam de garantia efetiva dos seus direitos. Então, são esses aspectos, são essas questões ligadas aí a essa necessidade, ligadas a esse momento da vida em que os idosos estão. Então, quando nós tratamos do Estatuto do Idoso, né, nós podemos aí analisar o fato de que eles estão naquela mesma condição de necessidade em que as crianças estão, né? Só que num lado oposto da vida. Uns estão começando e outros já estão, logicamente, ali com a sua perspectiva de vida reduzida. Né? E nós vamos ver isso. Por mais que nós tivemos aí a perspectiva de vida reduzida agora, em razão da Covid-19, né? Nós tivemos, de acordo com os índices aí, uma redução de alguns anos na vida do brasileiro, né? Não foram muitos, mas tivemos uma análise de redução da vida do indivíduo, né, da pessoa, do brasileiro. Nós temos que compreender que essa vida ela tem que ser vivida na sua complexidade. Essa vida ela tem que ser vivida garantidos os direitos mínimos aos indivíduos, né? Quando nós fazemos uma pesquisa, pessoal, essa é uma pesquisa que eu gosto muito de fazer, né? Você pega um tema, uma palavra, um assunto que você goste e digite ela como pesquisa lá, por exemplo, na Constituição Federal, né? E para minha surpresa, eu imaginei que fosse mais. Para minha surpresa, quando eu digito a palavra idoso, idosos ou idosa, né, na Constituição Federal, nós temos ali a aparição de apenas 5 vezes da palavra idoso no texto constitucional. Então, a Constituição Federal, logicamente que ela é a base garantista desses direitos fundamentais para todos os cidadãos, e logicamente que sobre esse aspecto não se excluem os idosos, né? Mas eu imaginei que a presença do termo idoso fosse maior no texto constitucional, né? Eu vou ser bem sincero, eu fiquei um pouco decepcionado com a Constituição sobre aquilo que ela diz sobre o idoso, né? Então, quais são essas 5 aparições? A primeira aparição é no artigo 77, que na verdade não trata aqui do Estatuto do Idoso. Ele só vem dizer que em questão de pleitos eleitorais, no caso do presidente da República, né, se a hipótese dos parágrafos anteriores permanece em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualifica-se o mais idoso. É só uma questão de preferência, não trata aqui, né? Ela trata, na verdade, essa questão do desempate.
né? Então, o desempate é feito em razão da idade do indivíduo. Mas não é esse o nosso foco, não é esse aqui o nosso objetivo de estudo. Já no artigo 203, aí sim, ele vem dizer algo que é importante para a população idosa no Brasil. O artigo 203, ele trata da assistência social e diz que ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição social, e tem por objetivos, né? Nós sabemos que a previdência social, ela é retributiva, tá? A previdência social, ela tem ali como finalidade devolver aquilo que as pessoas pagam e contribuem durante a vida. Isso é a previdência social. Já a assistência social, ela tem um critério, então, diferente, mais abrangente, né, mais social do que a previdência social. E aqui, então, no artigo 203, ela vem dizer a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então, nós estamos falando do idoso. Amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação ou reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, promoção da sua integração na vida comunitária. E aí vem a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei. Porque olha só, aqui vamos fazer algumas considerações sobre isso, né? É o BCP, é o benefício de prestação continuada, BPC, perdão, né? Benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial, BCP. O que ele diz para nós? Que aquelas pessoas idosas que não têm direito à aposentadoria porque não trabalharam registrados, porque não contribuíram para a Previdência Social quando necessário e pelo período mínimo, para que pudessem futuramente ele ter direito a uma aposentadoria. Se eles não conseguirem sobreviver e não puderem ser sustentados, né, no caso dos idosos, pelos seus descendentes, ali questão pelo direito aos alimentos, né, onde os ascendentes têm que prestar alimentos aos descendentes e vice-versa, né, na velhice. Então, os filhos podem ser compelidos em juízo a prestar alimentos aos seus genitores. Mas se o idoso não tem ninguém, né, que olhe por ele, que preste ali o mínimo de condições para que ele possa se sustentar, ele terá direito, então, ao benefício de prestação continuada. E é o que diz aqui, então, né, o inciso 5 do artigo 203, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispõe ou dispuser a lei. No caso aqui, né, a lei que dispõe os alimentos é o Código Civil. Então, nós temos que ter essa visão, né, de que nem todo mundo vai se aposentar, de que nem todo mundo tem direito à aposentadoria. Tá? Por quê? Porque a aposentadoria é um direito retributivo. Só se aposenta quem contribui, né, de acordo com dois critérios: tempo de contribuição mais idade. Então, essa pessoa adquire o direito a se aposentar. E muitas pessoas não têm condição de se aposentar. Não estou falando aqui do trabalhador especial, não estou falando aqui do trabalhador rural, tá? Mas muitas pessoas não têm condição de aposentar. Por quê? Porque nunca trabalharam registrados, porque nunca contribuíram para a Previdência Social, tá? No caso do trabalhador rural, ele é uma exceção. Ele consegue se aposentar sem contribuição, desde que ele faça prova documental de que ele exerceu atividade rural, pelo menos em período retroativo ao pedido de aposentadoria, né, nos últimos 15 anos, contado lá a questão da idade para o trabalhador rural. Então, é uma questão especial. Aqui, né, o benefício de prestação continuada é uma assistência, uma assistência que a pessoa recebe porque ela está passando necessidade, porque ela de fato não tem como prover a própria subsistência e não tem quem proveja essa subsistência para ela. Então, essa é a importância também desse dispositivo aqui da Constituição Federal. Pessoal, até aqui estão me ouvindo bem? Alguma dúvida? Professor,
Oi, Flávio. Posso só fazer um comentário? Claro, fica à vontade. Esse benefício de prestação continuada é assim, no meu parecer, né? Meu cunhado, o Vanderlei, o professor lembra dele, Ferraça. Sim. Então ele pediu para eu fazer um trabalho de captação, né? E eu peguei uma pessoa para levar para ele. E ele está tentando fazer a aposentadoria dela, ou melhor, tentando ver se ela consegue receber esse benefício. Isso, alguns Mas autores chamam de LOAS também. LOAS, isso. Então, assim, o salário mínimo hoje é R$ 100. Então, a renda per capita, 1.045. 1.100, não é? Isso, aumentou, 1.100. Então, a renda per capita por pessoa aqui, dentro da família, não pode passar de um quarto do salário mínimo. Exatamente. Então, assim, eu acho uma vergonha isso, né? É uma coisa, assim, sinceramente, bem complicada, né? Bem complicado. Flávio, é uma situação em que nós temos muitos brasileiros que não contribuíram, que não têm condição de contribuir e que chegam Sim. no final da vida sem condição de sobreviver e aí Nenhuma. encontram toda essa dificuldade em receber o benefício de prestação continuada. É de fato muito difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Como se alguém sobrevivesse com um quarto, né, do salário mínimo por mês, né? Sim. E Uma família com 4, 5 pessoas fica bem complicado, né? sim, não sobrevive. Se É, você pensar 4 pessoas vivendo com R$ 1.100, né, dependendo, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar água, luz, comprar comida, não sobrevive. sim, Então aí é onde nós vemos, Flávio, aquela questão de pessoas que estão abaixo da linha da miséria. São essas pessoas que estão abaixo sim, da linha da miséria. Porque existem muitos miseráveis que ganham mais do que isso por membro da família. Esses sim, são exatamente aqueles que estão abaixo da linha abaixo. da miséria. Realmente. Mas é uma Obrigado. questão bastante interessante. E nesse caso, né, o que o colega Vanderlei está fazendo, na verdade, é um ato de caridade, porque você não tem nem como cobrar de uma Sim, pessoa para realizar uma situação dessa. Vai cobrar o quê? Não tem como, né? não Não tem tem nem como. jeito. É. É um Obrigado, ato de professor. caridade. Sim, Pessoal, mas é bastante interessante. E isso faz parte da nossa vida, né? Para os colegas aí que querem ganhar dinheiro, né? A gente vê ainda que uma das áreas bastante interessantes financeiramente ainda é o direito previdenciário, né? E esse é um aspecto, o Estatuto do Idoso, o direito constitucional, é a base também para o direito previdenciário. Na sequência aqui, pessoal, aí sim nós vemos o capítulo 8, o capítulo 7 da Constituição Federal, que fala de forma exclusiva da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, né? E aí, no capítulo 7 da Constituição Federal, no artigo 230, ele diz que a família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, né? Lembrando que o idoso é toda pessoa maior de 60 anos. Então nós temos também aí algumas divergências quanto a quem é idoso, né? O idoso é a partir de 60, mas só tem direito à gratuidade dos transportes coletivos urbanos aquele que tiver mais de 65 anos. Então é o que eu digo, nós temos aí essas incoerências dentro da nossa legislação. Tá? Vou ler novamente o que diz o artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, pessoal. Lembrando que essa é uma premissa familiar, tá? A família, né, ela é aquela que tem ali o dever principal de amparar as pessoas idosas, né? Ela também não pode ficar transferindo a sua obrigação à sociedade. Ela não pode ficar transferindo a sua obrigação ao Estado, né? Nós sabemos que muito acontece. Muitas pessoas abandonam seus entes queridos, né, que já não são queridos mais, mas os seus idosos, abandonam para o Estado,
abandonam para a sociedade, abandonam a fim de caridade. Ou seja, né, aquelas famílias que não contribuem, aquelas famílias que nada fazem pelos seus idosos e simplesmente os abandonam em situação de precariedade. E muitas vezes essa família não é localizada, o Estado nem pode, né, o Ministério Público nem pode ali judicializar contra a família que assuma a sua obrigação. Né? Logicamente, nós não podemos aqui obrigar ninguém a gostar de ninguém, mas existe sim a obrigação financeira. Né? Você não quer cuidar? Você paga para que alguém cuide. Essa é a grande questão. Mas o que nós vemos, na verdade, é uma quantidade enorme de idosos abandonados em asilos, né? Que agora nós temos o nome de LPI, né? Que é de longa permanência ali, ILPI, não é mais asilo, agora tem um nome mais bonitinho, ILPI, né? E esses idosos ficam lá, então, totalmente ali, alheios à sociedade, alheios à convivência familiar. Então, o que nós temos que ter em mente é que é responsabilidade primeira da família a defesa, né, da dignidade, do bem-estar, da vida dos idosos. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Preferencialmente não quer dizer que é exclusivamente, tá? Esse é um termo bastante importante. Lógico que tem que ser facilitado aos idosos esse acompanhamento, tem que ser facilitado aos idosos a presença, por exemplo, ali dos agentes de saúde, né, dos agentes de vigilância sanitária, né, mas principalmente dos agentes de saúde, né, do programa primário de saúde da família. Então, ela tem que visitar, ela tem que comparecer ali na casa dos idosos, né? Ela precisa, ela faz com que haja ali a necessidade de que possa, de algum modo, compreender, resguardar o idoso, né, na forma mais simples ali, que é dentro do seu lar. Né? Eu tive uma experiência bastante interessante quando eu dava aula num dos módulos da medicina, né? Hoje eu sou supervisor do módulo de responsabilidade profissional, mas eu trabalhei bastante no módulo de saúde da família. E nós fazíamos visitas nas casas dos idosos com os nossos alunos da medicina, e lá nós verificávamos o quê? A pressão desses idosos, organizávamos a cestinha de remédio desses idosos, pessoal, a quantidade de remédio vencido, a desorganização de muitos idosos com relação a tomar os seus remédios, né, ali de uso contínuo, é absurda. É o idoso analfabeto que não sabe ler, ele não sabe qual que é o remédio que ele tem que tomar de noite, qual que é o remédio que ele tem que tomar depois da refeição, qual que é o remédio que ele tem que tomar na hora que ele acorda. E os nossos alunos, eles faziam caixinhas com desenhos. Então, num lado ali a tampinha era um sol para ele saber que ele tinha que tomar, no outro lado era a lua para ele saber que ele tinha que tomar à noite. Né? Parece extremo, mas não é. Essa ação de saúde, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a saúde do idoso, mas a sociedade, o Estado, ele tem essa obrigação. Lógico, como eu estou dizendo, a obrigação primária da família. E aí ela vai passar para a sociedade, ela vai passar depois para o Estado. Então, é extremamente importante essa questão do amparo ao idoso. Bom, vamos estudar um pouquinho aqui a lei, né, o Estatuto do Idoso. A Lei 10.741 de 2003, ela dispõe, então, sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Então, o que nós temos que compreender nesse momento? Nós vamos aqui visualizar a estruturação da lei. Como essa lei é dividida, né? Nós vamos ver toda a estruturação do Estatuto do Idoso, ou seja, dessa normatização, desse regramento legal que garante aqui ao idoso, que traz ao idoso todas as premissas de garantias mínimas e básicas dos seus direitos, preservação da dignidade, saúde, lazer, moradia, né? Nós vamos ver tudo aquilo que está ali relativo ao idoso. Nesse primeiro momento, somente aqui a estruturação. Então, a lei começa pelo título 1, né, das disposições preliminares, e ela vai falar ali entre o artigo 1º e o artigo 7º. Depois nós temos o título 2, que vai falar dos direitos fundamentais, começando pelo direito à vida,
lá nos artigos 8º e 9º. Passamos para o capítulo 2, né? Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, falado ali no artigo 10º. Passamos para o capítulo 3, que fala dos alimentos aos idosos, que está lá descrito entre os artigos 11, 12, 13 e 14. Depois, na sequência, ainda dentro do título 2, capítulo 4, que fala do direito à saúde, artigos 15 a 19. Vamos depois para o capítulo 5, que fala da educação, cultura, lazer, esporte e lazer, que está lá entre os artigos 20 e 25. Depois, profissionalização e do trabalho, dos artigos 26 a 28. Capítulo 7º, da Previdência Social, pessoal, extremamente importante, artigos 29, 30, 31 e 32. Passamos para o capítulo 8º, da Assistência Social, conforme nós vimos lá no artigo 203, né, artigos 33 a 36 do Estatuto do Idoso. Capítulo 9, da Habitação, né? Para vocês terem uma ideia, todo conjunto habitacional tem que ter lá uma porcentagem de casas destinadas aos idosos, né? Então, o idoso tem direito a ter habitação própria. Artigos 37 e 38. Do transporte, né, conforme nós já vimos também que os maiores de 65 anos têm direito aos transportes públicos estaduais de forma gratuita. Artigos 39 a 42. Aí nós vamos para o título 3, né, que fala das medidas de proteção. Capítulo 1 fala das disposições gerais. Capítulo 2 fala das medidas específicas de proteção. Por quê? Porque a garantia do idoso, ela está diretamente relacionada a que ele esteja protegido. Protegido do quê? Protegido da agressão, né? Agressão física, agressão moral, agressão financeira, né? Então o idoso ele tem que estar protegido, né? Tanto é que nós temos aqui as tipificações inerentes às condutas ilícitas praticadas contra os idosos. Na sequência, nós temos o título 4, que fala da política de atendimento ao idoso, capítulo 1 das disposições gerais. Depois nós vamos para o capítulo 2 das entidades de atendimento aos idosos, capítulo 3 da fiscalização das entidades de atendimento. Então, olha só, eu tenho as políticas, eu tenho entidades que são criadas para atender os idosos e nós temos a fiscalização dessas entidades, né? Para quê? Para que a verba pública, para que o dinheiro público, de fato, seja aplicada em prol dos idosos, né? Para que a corrupção não seja aqui também um motivo de desvio de verba pública e o dinheiro público não chegue ali à sua finalidade. Capítulo 4º, das infrações administrativas. Capítulo 5, da apuração administrativa das infrações às normas de proteção aos idosos. Capítulo 6, da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Então, percebam que, além da criação, da fiscalização, a tipificação dessas infrações que são cometidas dentro e em razão da administração dessas entidades, né, bem como ali da apuração judicial de irregularidade de entidade de atendimento. O título 5 trata do acesso à justiça, né, disposições gerais entre o artigo 69 e o artigo 71. O capítulo 2 trata do Ministério Público, pessoal, lembrando, né, que o Ministério Público, como competência constitucional, tem ali a prevalência em defender interesses coletivos e difusos. Criança, adolescente, indígena, idoso, pessoa com deficiência, questão de igualdade racial, questão de meio ambiente, questão de controle da legalidade, questão de defesa do consumidor, tudo é competência do Ministério Público. Então o Ministério Público tem que agir, o Ministério Público tem que ser efetivo e de ofício a agir na defesa dessas pessoas que dependem e que institucionalmente é de responsabilidade dele. No capítulo 3º, nós temos aqui da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, né, que vem na sequência da análise da competência do Ministério Público. No título 6, nós temos dos crimes, capítulo 1 do título 6, né, das disposições gerais, capítulo 2 dos crimes em espécie, e aí nós já caminhamos para o final do Estatuto do Idoso,
que trata lá no título 7º das disposições finais e transitórias. Então percebam aqui, nós já conseguimos ter uma visão panorâmica do que diz para nós o Estatuto do Idoso. Qual é, de fato, a finalidade do Estatuto do Idoso, né? Qual é a extensão de ação do Estatuto do Idoso? Então, todas essas premissas, elas vêm aqui de forma constante, de forma contínua, a serem exercidas para a garantia do direito, dos direitos dos idosos. Então, é algo também aí extremamente importante. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo, professor. Maravilha. Aproveitar para tomar um gole de água na minha caneca da Atlética. Pessoal, continuando então, vamos lá. Quando nós analisamos então o Estatuto do Idoso, nós temos que analisá-lo de uma forma tripartite, né? Conforme eu já até disse isso para vocês. Ou seja, compete à família, à sociedade e ao Estado. Tá? Nós podemos aqui, de uma forma não colocando em grau de importância, mas atribuindo a cada um a sua própria responsabilidade, né? Dizer que a família seria aquele que tem uma obrigação ao Estado e à sociedade. Tá? Lógico que o Estado, ele sempre tem que ser, de ofício, talvez ele não vai agir, né? De ofício, talvez ele não vai aí buscar meios de que ele possa, de uma forma concreta, agir, né, na defesa dos idosos. Então, sempre analisando aqui o direito dos idosos sobre esse critério tripartite, ou seja, família, sociedade e Estado. Para isso, né, o artigo 4º aí do Estatuto do Idoso diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou por omissão, será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, pessoal. Quando eu advogava ainda pela assistência judiciária, hoje eu não advogo mais, eu faço só particular, muitas foram as oportunidades em que via-se que o grande agressor do idoso é um membro da sua família, né? É o filho, é a nora, qualquer outra pessoa que esteja ali próximo dele. E as agressões são tanto agressões verbais, agressões morais, né? Agressão financeira, em que o idoso, quando recebe ali a sua aposentadoria, esse dinheiro é tirado dele por alguém da família, seja para comprar droga, seja para qualquer outra situação. Então, o idoso, normalmente, ele é negligenciado dentro do seu próprio lar, né? Essas condutas que são praticadas, esses crimes que são praticados, né? Os agressores, normalmente, eles estão dentro do próprio lar. O artigo 6º, ele vem dizer para nós, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação, né, a esta lei, e que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. E aí surge uma questão bastante difícil, né? É aquela questão da interferência na família alheia. Você escuta, às vezes, alguma situação, você, pelo muro, vê alguma coisa, né? E aí você vai denunciar. E isso é uma situação muito difícil. Porque aí, quando a polícia chega, muitas vezes aquilo não é factível, não é visual, né? É uma situação esporádica que não deixa vestígios. Então, muitas pessoas preferem, né, e eu entendo quem age dessa forma, por omissão, não denunciar. Por quê? Porque depois, às vezes, não vai conseguir provar, não vai conseguir defender o idoso, salvo algumas exceções, né, mais críticas, como, por exemplo, aí, idosos acamados que não tomam banho, que os cuidadores não cuidam, que não alimentam. Então, existem, logicamente, situações aí extremamente graves, né? Como nós aí visualizamos alguns anos atrás, a condição em que idosos eram tratados em casas de repouso, né? Verdadeiramente ali como pessoas agredidos, subnutridos,
né, sujos, sem nenhum tipo de higiene. Então, logicamente que nós temos também aí, logicamente, crimes que são cometidos contra os idosos, que nós vamos analisar mais adiante. Mas lembrando que isso também acontece dentro da residência, e logicamente aqui é pela função e obrigação da sociedade, as pessoas têm o dever de denunciar ali essas práticas. Quando nós pensamos no idoso, que é aquilo que eu disse para vocês, né? A pessoa idosa é toda aquela pessoa que é igual, tem uma idade igual ou superior a 60 anos, conforme ali descrito no artigo 1º do Estatuto do Idoso, né? É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, né? Aí você pode perguntar, André, mas então quer dizer que todo idoso tem direito à aposentadoria? Não, né? Por quê? Porque, por exemplo, para o homem trabalhador urbano, ele vai se aposentar aos 65 anos, a mulher aos 60. Para o trabalhador rural, a mulher aos 55, o homem aos 60. Então, né, nós temos outros critérios. Aqui é um critério biológico, é um critério que a lei estipulou os 60 anos para determinar que aquela pessoa é uma pessoa idosa, tá? Então, esse é um aspecto extremamente importante, ou seja, o fato de que considera-se como idoso toda pessoa que tenha idade igual ou superior a 60 anos. E isso é o que vem aqui, então, descrito para nós no artigo 1º do Estatuto do Idoso, tá? Então, quem é idoso? Quem tem 60 anos ou mais. Quanto ao idoso, né, logicamente que nós temos também aqui a doutrina da proteção integral, como eu disse para vocês, como é muito semelhante, na verdade, guardadas aqui as distinções, né, o Estatuto do Idoso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? No artigo 2º do Estatuto do Idoso, diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, de seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, ao idoso também existe aqui, né, o princípio da proteção integral. E nós podemos compreender isso como? De que forma? Primeiro, o idoso nas condições de humano tem todos os direitos assegurados, especialmente os direitos a garantias fundamentais. Então, ou seja, todos os direitos que qualquer pessoa tem, o idoso tem. Mas o idoso também tem a preferência, seja da tramitação de processos, seja de ter uma fila especial no banco, né? Seja por várias situações, por tomar a vacina do Covid primeiro. Então, o idoso tem prevalência de proteção aos seus direitos fundamentais. As regras previstas no Estatuto do Idoso constituem uma visão de conferir uma proteção especial aos idosos em nítido exercício da igualdade em sentido material, e especialmente para a preservação da... Então, ou seja, é aquilo que eu disse no início, em que o Estatuto do Idoso vem buscar um reequilíbrio, né? O Estatuto do Idoso, ele vem traçar aqui metas para que essa pessoa, durante a sua vida, não seja negligenciada, não seja ali tirado os direitos que ela tem. Então, na verdade, o Estatuto do Idoso também busca esse reequilíbrio, seja para a garantia da sua saúde física e mental, porque eles precisam mais, né? Já são pessoas que estão fragilizadas fisicamente e mentalmente. Aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade, né? A inclusão digital do idoso, né? A convivência do idoso em centros de convivência, né? O mercado de trabalho para o idoso. Então, ou seja, né, nós não podemos admitir que a pessoa chegue em uma determinada idade e seja considerada como muitos como inútil, como aquele que não tem mais uma importância social, não tem mais uma importância econômica, pelo contrário, né? Pelo contrário, se nós pararmos para pensar em importância econômica, os idosos são muito importantes. Eles fazem girar uma quantidade enorme de dinheiro, seja porque eles compram remédios,
seja porque muitos idosos que têm uma condição financeira melhor viajam muito mais do que pessoas que estão trabalhando, pessoas que têm filhos pequenos, pessoas que ainda têm outras metas de vida. Então, todos esses aspectos eles devem ser levados em consideração. A doutrina da proteção integral visa sejam não só garantidas e respeitados, mas sim exercitados todos esses direitos garantidos aos idosos, tendo em vista serem sujeitos de direitos, né? Então, existem vários projetos sociais, existe verba pública destinada aos idosos, né? Seja para que eles realizem atividades físicas, seja para que eles tenham oportunidade de convivência social. Aqui na nossa região, né, nós tínhamos, de uma forma muito fortalecida, os forrós da terceira idade, né? Os idosos tinham ônibus, eles iam para outras cidades, eles interagiam com idosos de outras cidades. Então, existe sim, existia pelo menos antes da pandemia, um fortalecimento dessa convivência social. Lógico que com a pandemia, né, ninguém está tendo aí uma vida social muito ampla. O artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele trata aqui da prioridade, né? Além de ter direito, além desses direitos serem garantidos no seu usufruto, eles são também prioritários, tá? Então, ou seja, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. Olha como nós temos um termo importante: comunidade. Sociedade é muita gente, são pessoas que nem convivem com o idoso. Comunidade não, comunidade é aquela comunidade mais próxima, é o bairro, é a sua igreja, a comunidade são aqueles que vivem com o idoso, né? Isso é a comunidade, é aquilo que tem em comum. Então, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, pessoal, absoluta prioridade. Aí você vai falar assim, André, mas a criança também tem absoluta prioridade, o índio também tem absoluta prioridade, o negro também tem absoluta prioridade. Exato. São pessoas que têm legislações, que têm estatutos que lhe garantem essa prioridade em razão aos demais. A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Para isso, né, dentro dessa questão, né, como eu disse, nós temos aqui dentro daquela obrigação tripartite, nós temos também aqui a consideração da comunidade. Algo que nós temos que ter uma importância maior aí, que ter uma observância maior, é com relação ainda ao fato de que a família, a comunidade, a sociedade são obrigadas por assegurar a efetivação dos direitos. Ou seja, criar condições para que os direitos sejam exercidos, criar condições para que os direitos sejam vividos. E tal dever justifica-se que proteção diferenciada às pessoas idosas está na solidariedade e na fraternidade, na compaixão, né? Na paixão para com o próximo. E desse modo, os direitos fundamentais de proteção às pessoas com idade mais avançada são direitos de terceira dimensão ou de terceira geração, né? Chamados lá, como nós já vimos agora há pouco, de interesses difusos e coletivos. Então, isso faz parte para toda a coletividade. Isso é uma questão cultural também, pessoal. Existem, logicamente, comunidades, existem, logicamente, culturas sociais, países, né, que garantem, que preservam muito mais o direito aos idosos, que respeitam muito mais os idosos, né? E nisso, por exemplo, né, os orientais, né, eles garantem aos idosos uma condição de vida muito mais plena, uma condição de vida muito mais saudável, né, onde eles têm, e isso é extremamente importante, a preservação do conhecimento. Porque o conhecimento de uma vida, né, aquilo que a pessoa aprende durante uma vida inteira, errando, acertando, esse é um conhecimento que ele é extremamente importante, né? A convivência dos netos com os avós é extremamente importante, que eles compreendam que a vida
ela é transitória, que elas compreendam e valorizem cada momento da vida e que saibam, né, que as coisas não vêm de graça, o quanto os nossos avós, os nossos pais sofreram, né, trabalharam, lutaram, se desgastaram para chegar até aqui, para chegar talvez na velhice e ter agora sim aquele momento de paz, de tranquilidade, de amor, de atenção. Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? Viver cada dia, viver cada momento, porque ninguém sabe qual será o último. O parágrafo 1º aqui do artigo 3º diz que a garantia de prioridade compreende, primeiro, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, que eu acabei de dizer, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção própria da própria sobrevivência, capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia, né, na prestação de serviços aos idosos, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento, garantia de acesso às redes de serviços de saúde e de assistência social locais, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, sobre todos os aspectos aqui, né, nós temos essa prioridade de atendimento e efetivação dos direitos dos idosos. Então, ou seja, nós temos que nos manter muito atentos aí a que, dentro dos idosos, pessoal, dentro da categoria dos idosos, ou seja, daqueles que têm 60 anos ou mais de idade, nós temos uma categoria ainda mais prioritária, que é aqueles que têm mais de 80 anos. Então, olha só, nós temos aqui uma subcategoria de ainda mais prioritária, né? Idoso, toda pessoa que tem igual ou é maior que 60 anos, e nós temos ali aqueles que têm os maiores de 80 anos, eles têm ainda um atendimento ainda mais preferencial. Então, entre o idoso de 65 e o idoso de 85, o idoso de 85 tem essa preferência, essa prevalência na garantia dos seus direitos, tá? Pessoal, nós temos aqui ainda aquilo que diz o artigo 8º do Estatuto do Idoso, que é o direito à vida, né? O artigo 8º diz o seguinte: o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Então, a pessoa tem direito a envelhecer. Nós temos, enquanto seres viventes, o direito a nascer, o direito a sobreviver e o direito a envelhecer. Ele é um direito, então, personalíssimo. Por quê? Porque cada pessoa pode ter as suas próprias necessidades. Ele é também um direito social, no que diz respeito à proteção dos idosos. Por quê? Porque os idosos eles compõem a sociedade de uma forma extremamente importante, né? Como pessoas detentoras de conhecimento adquirido, como pessoas que podem contribuir para uma sociedade melhor de acordo com a sua própria vivência. Então, o direito ao envelhecimento, por ser um direito personalíssimo, e também, né, o fato aqui de ser um direito social. Então, sobre esses aspectos é que nós aqui observamos, né, o direito dos idosos. E além disso, né, o Estado ainda deverá promover políticas públicas específicas de proteção aos idosos para possibilitar o envelhecimento com dignidade e proteção aos direitos humanos. Então, percebam, a partir do momento em que nós falamos que o Estado deve garantir isso, o Estado deve garantir de que modo? O Estado deve garantir como, né? O Estado, logicamente, ele tem que dar a condição para que a pessoa viva, para que a pessoa possa exercer os seus direitos
de uma forma plena, né? De uma forma em que ela poderá, então, envelhecer com saúde, ela poderá envelhecer mentalmente saudável, ou seja, exercendo algum tipo de atividade ocupacional, de lazer, para que ela tenha um lazer próprio à sua complexão física, né? Nós temos, por exemplo, as Olimpíadas dos Idosos aqui na nossa região, onde nós temos o vôlei adaptado, nós temos muitas atividades físicas que são exercidas pelos idosos, né? Que é o JORI aqui na nossa região. Então, ou seja, quando nós buscamos essa oportunidade, nós buscamos essa complexão, isso faz-se extremamente importante. Camila, não sei se você percebeu, mas a sua câmera está ligada, tá? Só para te avisar. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós aí observamos o exercício dos direitos dos idosos, ou seja, onde então toda essa garantia do envelhecimento com qualidade, com dignidade, né, com proteção aos direitos humanos, mas com prevalência às condições que os idosos aí apresentam. Pessoal, vamos agora aqui, né, com relação ao conteúdo que eu tinha programado para hoje, eu já cumpri. E eu gostaria agora aqui que vocês expusessem como vocês veem hoje, né, o direito dos idosos. E como vocês se veem como idosos no futuro. Alguém gostaria de participar, de trocar essa ideia? Eu acho que é importante. Olha, André, inclusive hoje eu estava conversando isso com uma tia minha, que eu tenho 2 avós vivos, né? E uma das minhas avós tem Alzheimer. E, assim, a gente aqui em casa em asilo, tudo. Eu acho muito triste se tornar um idoso, porque para muitas pessoas da sociedade o idoso não tem valor, né? Ele só tem valor enquanto ele tem saúde. E a partir do momento que ele não tem saúde, ele se torna um ser descartável. E por mais que tenha as leis que defendam, a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Essa é a grande questão. Esse é o debate que eu quero trazer. Porque assim como nós vimos com a criança e adolescente, com o idoso parece que é tudo perfeito, parece que eles estão protegidos, né? E na verdade não é bem assim. Efetivamente não é bem assim. E é nossa obrigação, né, cuidar dos idosos, porque eles cuidaram da gente quando a gente era criança, né? Quando a gente era pequeno, a gente estava frágil. E agora que eles necessitam do nosso apoio. Eu acho que não tem nem o que se argumentar contra isso. Sabe, Camila, os idosos eles acrescentam muito na vida da gente. Eu tive um aluno lá em Minas, logo quando eu comecei a dar aula, era o seu Jorge. Eu sempre falo e sempre lembro dele com muito carinho. O seu Jorge ele começou a fazer direito já bem depois dos 60 anos, né? E ele se formou e ele, no dia da defesa do TCC dele, ele fez uma apresentação magnífica, assim, sabe? Uma pessoa... ele era técnico em radiologia numa outra cidade, cabeça muito aberta, tanto é que a defesa dele era a garantia dos direitos homossexuais, dos direitos homoafetivos. Pessoa fantástica. E na defesa do TCC dele, ele falava que naquele dia ele estava realizando um sonho do pai dele, não era nem dele, era o sonho do pai dele. O pai dele tinha um sonho de ter um filho advogado. O Sr. Jorge não chegou a passar na OAB, ele não chegou a exercer advocacia, pouco tempo depois ele veio a falecer, mas é uma pessoa que eu lembro com muito carinho, né? E ele não esqueceu dos pais, ele não esqueceu, como idoso já, ele disse que a missão dele era realizar um sonho do pai, né, que já era falecido também há muito tempo. E foi uma apresentação fantástica e todo mundo se emocionou porque via que ele estava cumprindo ali a sua missão, que ele teria vivido até aquele momento para dar ao pai, já falecido, essa honra de ter um filho advogado, né? E todos nós, como advogados ali presentes da banca, nós nos sentimos muito valorizados. Olha, olha o valor que nós temos, olha o valor que a nossa profissão tem, o sonho que muitas pessoas têm de ser também. E é uma pessoa que me ensinou muito, que aprendeu muito, que sempre me tratou com muito carinho.
felizes aqueles que têm os avós vivos e podem aí conviver. Eu tenho um avô vivo, o pai da minha mãe ainda está vivo, mas mora muito distante. Infelizmente eu não consigo conviver como eu gostaria, né? É muito difícil. Mas gostaria de ouvir mais, se alguém quiser comentar, fazer mais algum comentário, eu acho bastante importante. Alguém já visitou um asilo, pessoal? Alguém sabe como é, como funciona? André, Oi? a gente tem, assim, uma experiência dentro da igreja, no caso, né? Importante. É aquela comunidade que eu estava falando, Flávio. Sim, sim. Você falando, eu estava aqui me reportando alguns casos, né, que a gente vê acontecer. Então compartilha com a gente aí. Então, assim, a gente, como a Camila disse, né, são famílias que o, o quanto eles podem tirar dos idosos do salário mínimo que eles ganham, sabe? Eles fazem financiamentos e não pagam. Então, os idosos que pagam. Então, a gente tenta, assim, ajudar e a gente é mal visto pela família, a família ameaça a gente, sabe? Existe até ameaças. Sim. Então, assim, são N casos, sabe? São situações, assim, diversas. E, infelizmente, é, a gente vê que nós temos um respaldo na lei, só que na prática é bem complicado, sabe? Bastante complicado. Flávio, com relação aí à comunidade religiosa, como é que é a participação dos idosos na sua vivência? É normal, você entendeu? É normal. Então, a gente, assim, Mas em comparação com os jovens, eles são maioria? maioria, os idosos é a maioria. E eu vou te falar uma coisa, são os mais fiéis e os mais prestativos. Que eu digo, é o acúmulo do conhecimento de uma vida, né, Flávio? Sim, É o que, sim, é o que eu vejo, e aquela frase que a gente sempre ouve, né? A pessoa, quando chega numa certa idade, olha, como eu gostaria de ter 30, de ter 40 com o conhecimento que eu tenho hoje, com a vivência que eu tenho hoje. Né? sim, Porque essa vivência, essa realidade da vida. Né? A gente, quando tem 20, quando tem 30, quando tem 40, quando tem 50, somos jovens, temos saúde, e a gente às vezes não pensa às vezes no futuro. A gente não mede muitas nossas ações como consequências para um futuro. Né? A questão da exatamente. caridade, a questão da Uhum, família, a questão do trabalho, é aquela vida corrida, é aquela vida exaustiva, e a vida está passando. E a sim, pessoa vai dar valor na vida na hora que talvez ela esteja já se extinguindo, né? é. Então, muitas vezes a gente senta para ouvir um idoso e às vezes a pessoa ela não tem uma cultura, ela não tem um estudo, sabe? Mas ela te solta uma palavra, aquela palavra é uma pérola, sabe? É assim algo fantástico e aquilo te dá ânimo, aquilo te faz entender, sabe? A realidade da vida, André. É uma coisa assim fantástica você conviver, você tirar um tempo para poder estar do lado de uma pessoa idosa, é algo assim fantástico. E não é você que está fazendo por ele, né? Na verdade, ele que está fazendo por você. Sim, A sim, tua atenção para ele é bom. Ele se sente bem, ele se sente útil. Mas o que isso, você aprende com ele é muito mais valioso. sim, E fora também aqui, né, um pouco aí da experiência dos nossos colegas da segurança pública que estão aí, né, sejam policiais militares, civis, a quantidade de idosos que ainda caem em golpes, né, golpe do bilhete, golpe das pessoas que entram na casa, praticam furtos, que é ainda também muito comum, né, e continua acontecendo por mais de orientação, agora os golpes pelo WhatsApp, quantos golpes, o golpe do colchão, quantas vezes eu vejo o idoso, o Flávio falando, eu lembrei. Pessoa idosa, vai lá, alguém na casa dele e oferece um colchão de 5, 6 mil reais. O idoso, tadinho, ganha 1.100 por mês e tem lá uma quantidade enorme de prestações de uma coisa que ele nem queria. Né? Essa semana nós ficamos sabendo lá no escritório
de bancos que eles não pedem, eles não perguntam se você quer um empréstimo. Tem banco depositando dinheiro na conta de idoso e descontando. O idoso querendo ou não. Né? Empréstimo compulsório. A pessoa não quer empréstimo, ele recebe lá 3 mil na conta e tem 80 e tantas parcelas descontando da conta dele. São pessoas humildes. Então, os colegas aí também que têm conhecimento dessas fraudes, desses crimes, né, desses estelionatos que são comuns aí, se quiserem compartilhar um pouquinho também do que sabem, do que vivem também, seria importante. Professor, Oi? tá dando para me ouvir? Claro, pode falar, doutor. Sim, eu vou falar de uma experiência pessoal, não envolve nada assim, profissão. Eu convivo com uma pessoa idosa, né? A minha mãe, no caso. E é muito complicado porque eu me espelho muito nela e eu começo a analisar a situação e vejo o quanto a gente, nós jovens de agora, a nossa sociedade moderna, eu acho que a gente não tem condições de alcançar uma idade tão avançada assim, igual do seu avô, do seu tataravô, igual da minha avó, que morreu aos 96 anos. Sim. É muito assim, é uma coisa tão nítida, mas eu não me vejo chegando aos 90 anos, sendo sincera. E a maioria dos outros jovens que eu converso também não se veem chegando nessa idade também, devido a Mas é a todos os qualidade de fatores. vida que nós temos, né? É essa Sim, correria, esse estresse, essa alimentação. Eu acho que é por isso, talvez, que nós não tenhamos essa saúde mesmo. sim. Aí tem o fato, né, de que eu cuido da minha mãe, ela é uma idosa, tem 65 anos. Veio, vou falar, é algo bem pessoal, estou compartilhando aqui com a sala, Muito você já obrigado. conhece, outros não. Outros não. A minha mãe caiu numa depressão profunda e só tem a mim para cuidar dela. Então, eu vivo como eu posso dizer, um impasse, entendeu? Porque muitas vezes o pessoal que cuida, o pessoal do CRAS, que acompanha o postinho, às vezes não tem tanta confiança em mim por causa da minha idade, ou devido ao estado da minha mãe, por causa do avanço da doença, sabe? Tem muita coisa que eu tenho que correr atrás, porque eles geralmente não se importam pelo fato da idade dela. Tipo, o simples fato de você pedir uma ambulância para uma pessoa Sim, acamada é difícil. Eles falam que não podem levar. Um Uber. O Uber não está preparado. Se você vai pedir um Uber e a pessoa é idosa, tipo o caso da minha mãe, que não anda, eles cancelam. Então eu acho que tem muita coisa. Não está adaptado para mim. Ainda tem muita coisa injusta. Eu já fui em asilo, eu já vi asilo, eu já fui visitar amigo da minha mãe, que a esposa acabou morrendo e ele tinha esquizofrenia e foi lá. Eu me senti muito mal, porque mesmo que a família colocasse lá por falta de tempo ou coisa do tipo, eu não consigo ver essa situação como favorável, entende? Porque a pessoa cuidou de você a vida inteira. Aí quando ela tá precisando de você, você vai jogar ela lá no asilo, mesmo que tenha todas as condições que sejam confortáveis. Para mim, o âmbito familiar é muito importante. Então, tudo isso que eu passo com a minha mãe, é só eu e ela, eu me espelho muito, eu vejo muita coisa acontecendo, eu vejo como a família é importante, como o pessoal da saúde é importante, como as leis são importantes, e muita coisa não é, não é feita de acordo. Igual isso que eu estou falando, né? Estou citando. Pedir um Uber, uma ambulância, é difícil. Sempre é negado, sempre é bem mais difícil quando se trata de um idoso. Ou falam que você não tem paciência, porque é uma idade onde a pessoa, é o que falam, voltam a ser crianças. Então você tem que ter uma atenção redobrada. Tem que ter paciência, e tem que ter volta a todas ser uma essas coisas. criança, né, doutora? Mas é uma criança grande, né? É uma criança Sim, que a mobilidade é muito mais difícil. A doutora coloca a sim. questão da adaptabilidade, né? Nós não temos, de fato, essa questão da adaptação, essa questão de facilitar a vida do idoso. Por vezes ela não é facilitada. Não é. E com certeza, doutora, tudo isso que a doutora relata aqui para nós é uma grande experiência de vida, tá? É algo que nos fortalece e que nós, com certeza, aqui estamos também, né, desejando muita força, muita luz para a doutora, porque nós sabemos que não é uma Obrigada. missão fácil, mas Não, não é. é uma missão de amor, é uma Me uma sinto missão
que só vai te fortalecer. Muito jovem, mas eu estou experienciando muitas coisas, aprendendo Sim. muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu quis falar sobre isso, sobre esse fato de não ser adaptável e não conseguir muitas coisas. Está em lei, mas ainda vejo muitos casos tipo de idosas sendo estupradas enquanto eles estão em casa. Esse tempo aconteceu aqui em Fernandópolis. Então, é uma coisa assim que me choca muito, porque eles estão indefesos. Chega nessa idade, a pessoa fica indefesa. Sim. Mas as leis, para mim, não são tão boas quanto elas são bonitas. A lei, o problema é grande esse. A lei é boa, o problema é que a lei não é cumprida, a lei não é efetivada, né? Sim. Ô, André. Oi? Eu vou um pouco além. Sim. Vamos fazer um questionamento, questão de sociedade. Você acha... Vamos pensar, né? Como que o ser humano, em geral, é um ser egoísta, porque se a gente for parar para pensar, não precisaria existir lei para um filho cuidar de um pai. Exatamente. Sabe? Que é o que eu falei, por exemplo, da sociedade asiática. Sim. E aí o que acontece? Quando você tem uma condição financeira melhor, você consegue adaptar a situação, porque o Estado não vai fornecer. Tá? Eu conheço muito casos de idosos que preferiram ir para casa de repouso, não asilo. Com certeza. E que me falaram assim... Ele paga 5, 6 mil por mês para ficar lá, ou até mais, né? Porque, assim, são pessoas que não gostam de depender dos outros, e falavam que se sentiam muito mais bem lá do que estar com a família. Quando eu vi isso, me chocou um pouco na hora, mas depois você começa a parar para pensar, se a pessoa tem uma vida toda ali que nunca dependeu de ninguém, é difícil o idoso também aceitar isso. Sim, é verdade. Eu tenho 2 avós vivos, meus pais já são idosos, eu até falei pro Fábio, eu não vejo eles como idosos, porque meus pais são super ativos. Sim. Graças a Deus, não é o caso, não é como a situação da Lucy, mas quando você vai ver... Porque a gente pensa no idoso, aquela pessoa que depende do outro. Sim. Hoje, cada vez mais, os idosos, eles têm uma qualidade de vida melhor também. Mas não faz 2 anos que eu perdi minha avó. E ela foi se debilitando até não andar, problema renal, então foi uma situação muito triste. Sim. Só que ela tinha consciência de tudo que estava acontecendo com ela, então ela falava. E ela falar assim, filha, eu não consigo ir ao banheiro sozinha mais. Você tem que fazer a adaptação do banheiro. Começa aquelas fases, né? Primeiro você faz a adaptação do banheiro, você vai colocando tapete adequado para a idade e tal. Aí você vai ver uma hora que não consegue mais, que a muleta não resolve, que vai para uma cadeira de roda, depois a cadeira de roda se torna totalmente dependente de você, para banho, para tudo, né, da família. É muito triste. Por mais que você dê todo o apoio financeiro, o sofrimento deles te choca muito, né? Porque você para e pensa e fala assim, eu posso também chegar a isso. E como a gente não é nada, né? Que a gente com 20 anos, a gente se acha tudo. Não olhar lá para o futuro, né, Camila? Porque é o que eu perguntei. Como é que a gente se vê como idoso? A gente prefere não olhar para o futuro. E não tem coisa mais gostosa do que sentar e conversar com o idoso e ouvir as histórias deles. Exatamente. Eu falo assim. Porque assim, eles podem não ter o conhecimento que a gente tem de estudo, mas eles têm um letramento da vida tão grande que... Já viveram tanta coisa, já viram tanta coisa. E assim, se a gente pudesse ter um pouco de paciência para ouvir mais eles, eu acho que a gente ia ser muito melhor, porque eles erraram, né? Como nós estamos errando, eles erraram. E eles vão olhar para você e falar, não faz isso, que eu já fiz e não deu certo. Eu acho que seria de sabedoria nossa. Se eu tivesse ouvido meu pai em tudo que ele já me disse, eu tinha errado bem menos na vida, viu? E a gente só vê isso depois. A gente só percebe isso depois. Olha, não vai por esse caminho, vai pelo outro, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que por essa aula inicial do Estatuto do Idoso, a gente ter esse discernimento. Nós vamos estudar a lei é perfeita, mas nós temos a obrigação de tornar essa lei efetiva, não perfeita. Ser bonita? Não, ela tem que ser prática, ela tem que ser ativa, ela tem que resolver, ela tem que levar o remédio para o idoso, ela tem que levar o médico até o idoso, ela tem que levar o idoso até o médico, né? Aquela realidade social, não é pensar no idoso, né, que tem dinheiro no final da vida e ele vai para uma casa de repouso. Beleza, esse idoso também tem direito,
mas nós temos que ver aquele que está sendo negligenciado, aquele em que falta Estado, aquele em que falta comunidade. O que nós podemos fazer? Porque nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de uma sociedade e nós faltamos muito com as nossas obrigações. Aí você fala, mas eu não vou fazer porque ninguém faz. Então, é assim que funciona. Ninguém faz e continua não fazendo e continua não acontecendo e a sociedade está como está. Esse que é o grande problema. Pessoal, mais alguém gostaria aqui de se manifestar, de falar alguma coisa? Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês hoje. Foi uma aula muito rica. Eu acho que isso é, de fato, essa troca de informação, ela é bastante importante. Essa contextualização, ela é extremamente importante, tá? Eu vou fazer a chamada agora, pessoal. Alice. Doutor, Oi, pode falar. Desculpa, só interromper um minuto aí. Não, O senhor vamos lá, citou doutor, com relação... Tá, vou ser bem breve. Com relação, falou o pessoal que tem experiência aí trabalhar na área de segurança pública, é o seguinte, desde a pessoa de idosa ser mais propícia a cair em golpes, né? Seja do bilhete premiado, seja numa situação dessa, como o doutor mesmo comentou, de às vezes ser forçado a um empréstimo que não tinha necessidade, enfim, aproveitando da boa fé, né, dos nossos idosos aí, da simplicidade, né, muitas vezes, e da boa fé, que é o que leva também, que nem o colega aí, o Flávio, falou, de ser a maioria e os que mais participam na questão de olhar pelo outro e participar da comunidade também, né? Sim. Enfim. O que a gente vê também acontecendo muito, assim, além dessas ocorrências, geralmente acontecem situações em que o idoso é o núcleo ali da ocorrência, ou por muitas pessoas querendo cuidá-lo, da própria família, mas com interesses em razão da situação financeira, né? A gente vê muita briga que vai parar na delegacia em razão disso, independe de situação social, viu? E, além disso, tem o caso oposto, em razão do idoso não ter condições financeiras e ele, então, ser deixado pela família. Esquecido pela família, isso aí também, às vezes até abandonado em hospitais e tal. São situações aí que acontece a ocorrência relacionada a isso. Então, é muito triste. Doutor, e é uma realidade. E eu até toquei nesse assunto porque sempre eu escuto, né, o plantão policial aqui da nossa região e a gente vê que esses golpes do bilhete, aquela pessoa que vai entrar na casa porque vai medir a água, e aí aproveita da distração do idoso para praticar um furto, dessas questões de abuso, né? Muitas vezes o idoso abusa, pratica um crime, mas o idoso também é vítima de muitos crimes, conforme a colega falou aí, de idosas que são estupradas. Então, todas essas situações também são observadas aí pela ótica criminal, pela ótica penal também, né? E essa situação que o doutor coloca, essas brigas por querer cuidar, né? Na verdade, é algo que a gente às vezes fala assim, mas será que está querendo cuidar mesmo? Ou é interesse financeiro? Então, essa experiência de vocês é uma experiência muito rica e ela vem aqui de encontro a tudo aquilo que nós estamos tratando. Doutor, muito obrigado pela participação, viu, pessoal? Quanto mais vocês quiserem participar, melhor fica a nossa aula. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa chamada agora. Vamos lá para... Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Alice. Presente, professor. Anne Elise. Presente, professor. Aparecido Rodrigo. Presente, doutor.
Obrigado. Camila. Presente. Cleiton. Presente. Felipe. Presente. Obrigado. Flávio. Presente, professor. Gabriela Fernandes. Presente. Igor. Presente. Isabela Nayara. Isabela Nayara. Ela vai se manifestar, professor. Tá bom. João Guilherme. Presente, doutor. João Vitor. Presente. Lígia. Presente. A Lucy tá aí, né? Ainda? Presente. Marcela. Presente. Marciano. Deixa eu ver aqui. Tá, Isabela já se manifestou aqui, obrigado. Cadê o Marciano? Vamos ver se ele colocou aqui no chat. Pessoal, eu não vi a manifestação do Marciano. Alguém viu aí? Sabe se ele está presente? Mas ele está presente, professor. Peraí. Tá sim. Vamos lá, então. Murilo. Presente, professor. Rafael Seiji. Presente. Rosenberg. Alô, Rosenberg. Ruiter. Ruiter está aqui, já vi sua manifestação. Ruiter, obrigado. Samuel. Presente. Silvana. Presente. Tauane. Valdinei. Presente, doutor. Obrigado. Vânia. Presente. Muito obrigado. Vitor de Oliveira. E o William. Presente, doutor. Obrigado, doutor. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham aí uma excelente quinta-feira. Boa aula para vocês aí na sequência. Fiquem com Deus e até semana que vem, pessoal. Um abraço. Um abraço, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.